Olá, meus amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, de História, nós vamos estudar, sobre o descobrimento do Brasil. Como é que o nosso país foi descoberto? Vamos saber? No ano de 1500, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras, 13 caravelas, comandadas pelo fidalgo português Pedro Álvares Cabral, avistaram terra na região do Monte Pascoal. Na verdade, os portugueses acreditavam que tudo era apenas um grande monte, até que Cabral suspeitou que existia uma faixa de terra também, chamando o local de Ilha de Vera Cruz. Após outras expedições portuguesas na região, foi descoberto que não se tratava de uma ilha, mas sim de uma enorme área continental, fazendo com que novamente o nome fosse alterado para Terra de Santa Cruz. Após a descoberta do pau-brasil, em 1511, a região ficou conhecida pelo nome que possui atualmente, Brasil. Ou seja, lá em 1500, Portugal e Espanha estavam no oceano em busca de novas terras. Eles queriam explorar novas terras. E no oceano, com 13 caravelas, ou seja, 13 barcos, estavam comandadas por Pedro Álvares Cabral. Numa dessas expedições, dessas explorações, eles avistaram uma terra que até então o rei de Portugal achou que fosse só um monte. Mas não, Pedro Álvares Cabral achou que tivesse uma extensão de terra, nesse monte que eles estavam vendo, e decidiram explorar. Foi aí que eles chegaram no Brasil. Só que naquela época, eles colocaram o nome de Ilha de Vera Cruz, E após alguns anos explorando, eles viram que era uma terra muito extensa, que era uma terra muito grande. Então colocaram o nome de Terra de Santa Cruz e continuaram explorando o nosso país. Tanto que aqui, em 1511, que foi a descoberta do pau-brasil, que é uma árvore, que foi que eles colocaram o nome de Brasil. Então, de 1500 a 1511, eles já passaram 11 anos explorando a nossa terra, Que aí eles conseguiram achar o pau-brasil, que é uma árvore, que naquela época eles usavam muito, E, por conta dessa árvore, o nosso país foi chamado de Brasil, que é o nome até nos dias atuais. Colonização do Brasil. Somente em 1560 que Portugal começou a ter interesse em colonizar o Brasil, pois existiam alguns países que estavam de olho nessa nova terra cheia de riquezas, como a Holanda, França e Inglaterra. Eles começaram a invadir algumas regiões não habitadas pelos portugueses e roubar nossos produtos. Como o Brasil é muito grande, Portugal não conseguia vigiar todo o território para impedir essas invasões e, por isso, resolveu colonizar a nova terra. A primeira expedição, organizada por Martim Afonso de Souza, trouxe vários portugueses para morar no Brasil. Eles ocuparam toda a extensão do território litorâneo brasileiro e começaram a cultivar cana-de-açúcar, que veio a se tornar o principal produto de exportação da economia brasileira na época, sendo vendida a vários países da Europa. Ou seja, o Brasil foi colonizado
porque Portugal estava com medo de perder as terras que eles tinham encontrado, né? Então, eles começaram a colonizar. Mas o que é colonizar, tia Cíntia? Eles começaram a trazer pessoas de Portugal para morar aqui no Brasil, né? Começou a construir casas, comércios, né? E assim eles foram colonizando as terras brasileiras, né? Porque eles estavam com medo, porque os outros países estavam roubando as nossas riquezas. Capitanias hereditárias. Também, na tentativa de manter o controle sobre todo o território brasileiro e para não deixar que ele fosse invadido por outros países, Portugal resolveu dividir em 13 territórios menores, chamados capitanias, e mandar uma pessoa para se tornar responsável por cada capitania. Essas pessoas eram chamadas de donatários e tinham a missão de colonizar, proteger e administrar as capitanias. Quando o donatário morria, era o seu filho quem tornava-se responsável pela capitania. E por isso elas eram chamadas de capitanias hereditárias, pois o poder passava de pai para filho. Nós temos aqui, Capitania do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e São Amaro. Essas são algumas das capitanias hereditárias, tá bom? E vamos lá. O Brasil era um país com uma terra enorme, né? Que muitas das vezes não dava para ser governada apenas por uma pessoa. Por isso, Portugal decidiu dividir o território brasileiro, entendeu? Em partes pequenas. E essa divisão ele chamou de capitanias, tá? Aí ele colocou cada pessoa em uma capitania para quê? Para tomar conta daquela capitania, entendeu? Para administrar, né? E para proteger. E essas pessoas que estavam cuidando das capitanias eram os donatários. Essas capitanias são chamadas de capitanias hereditárias porque quando o donatário daquela capitania morria, o poder passava para o seu filho. Ou seja, era um poder hereditário, passado de pai para filho, tá? E assim foi descoberto e colonizado o nosso país. Para as atividades de fixação, a gente vai fazer da página 46, lá embaixo, tá vendo? E a da página 47, número 3 e 4, tá bom? Qualquer dúvida, a tia Cíntia vai estar à disposição no privado, tá bom, meus amores? Um beijo e fiquem com Deus.